Estou falando sobre a morte trágica desse jovem americano que foi baleado, né? Um jovem que tinha tudo pela frente, né? Toda a carreira pela frente, tinha filhos, uma coisa muito triste. Mas sem falar de teoria da conspiração, nem tudo que a gente vê a gente pode assimilar como sendo verdadeiro, né? As motivações por trás de certos crimes que nos Estados Unidos é comum acontecerem esses tipos de mortes por tiro, né? De presidente, tivemos presidente lá, tiveram presidente lá que foram mortos dessa forma. E o que me espanta é que as pessoas parecem ficar muito focalizadas no que a mídia apresenta como sendo uma história que parece que foi solucionada, quando na verdade pode existir algo muito grande por trás disso. Porque os mártires nas questões políticas, eles motivam, né, grandes coisas. Então, muitas vezes, esse tipo de morte, ele ocorreu por uma motivação que não está sendo analisada, num momento exato para que se modificasse alguma história dos Estados Unidos, né? Que recado querem dar para a nação, né? Então, a gente, muitas vezes, a culpa está sendo jogada sobre uma parte que não tem nada a ver com aquela história. Então, nós temos duas situações. Pode ser que a pessoa tenha realmente sido morta por um extremista de esquerda, ou pode ser que realmente ela tenha sido morta pela própria direita, a ponto de fazer com que haja movimentos políticos ali, uma motivação nacional, e aquilo ter sido usado como mártir. Isso não é uma coisa a se descartar. Não se descarta jamais essas hipóteses, porque o ser humano ele é capaz de terríveis coisas para se atingir os seus objetivos. Só que quem vê isso tudo lá de cima é o Criador. E ele vai dar a recompensa de tudo que está sendo feito, né? Por mais que os planos sejam maquiavélicos, por mais que nunca sejam descobertos planos, Deus sabe de todas as coisas. É por isso que muitas vezes a pessoa não acha descanso na vida. É por isso que às vezes você ora por uma pessoa e a oração não funciona, porque Deus sabe o que está escondido ali. E ele não vai fazer nada porque aquela pessoa ela merece as consequências e até pior do que ela está passando. Então, muitas vezes você fica pensando assim, cara, é falta de fé, eu estou orando, mas não funciona nada na vida daquela pessoa. Pode ser que sejam circunstâncias da vida, pode ser que sejam doenças, coisas normais, ou pode ser que seja o próprio Deus permitindo esses acontecimentos naquela vida, porque ela merece tudo de ruim que ela semeou durante a sua estadia na vida. E como o ser humano vive afrontando a Deus, ele vive nessa mediocridade, acreditando que nunca vai acontecer, e acaba ficando preso nessas loucuras. Acaba ficando preso. E outra coisa, não consegue sair daquela prisão que a vida lhe colocou pela permissão de Deus, né? Então essas pessoas, quando tiram a vida das outras, utilizam-se de uma vida, porque você está roubando toda a história dos filhos daquele rapaz que tinha tudo para viver, que morreu por conta de uma posição política, de uma posição que ele desafiava as pessoas a contrapor as suas ideias. Então, tipo assim, se você não consegue contrapor as ideias do cara, ou o cara tá certo, né? Mesmo você não de esquerda, eu posso dizer isso, ou não há pessoa capacitada para lhe confrontar. Porque no campo das ideias, vence quem é mais capacitado. Mas tem gente que não tem capacidade de vencer e prefere tirar a vida do outro, né? Ou seja, parte para a violência porque não se tem uma capacidade cognitiva de vencer um desafio. E isso serve para ambos os lados. Não estou apoiando nem esquerda nem direita nesse momento. Serve para ambos os lados. Não tem capacidade, né? Porque aqui no Brasil não está distante disso, não. Os debates que nós vemos aqui no Brasil podem chegar a esse nível também. Tá? O problema é que aqui no Brasil os caras são tão ruins no debate que eles vivem fugindo dos especialistas nos assuntos. Eles só vão debater com pessoas que eles podem vencer.
É tipo um jogo de cartas marcadas, hipocrisia, uma coisa ridícula e medíocre. Essas pessoas não são patriotas, não têm compromisso nenhum com o Brasil. Sabe por quê? Porque o verdadeiro patriota ele não tem medo de desafios e de ser desafiado às suas posições políticas. Porque ele tem um arsenal de conhecimento para debater, né? E esses caras fogem. Eles ficam buscando guerras com soldados feridos, com pessoas que realmente eles possam detonar, que eles possam usar aquilo como trampolim, porque o objetivo deles não tem nada a ver com o bem-estar do nosso país, tem a ver com o bem-estar deles e da corja deles que os protege. Então, o objetivo deles é uma estratégia de atacar o que é fraco. Ele não tem compromisso com o país. Isso não é patriotismo, né? E no campo das ideias, você pode até mudar a sua forma de pensar se alguém te convencer. E eu acho que a pessoa que é verdadeiramente humilde sabe reconhecer que perdeu um debate, ou que perdeu uma fala, ou um argumento para o outro. Isso é transparência, honestidade. O que falta em muita gente, porque tem gente que acha que é o senhor do saber. Ele acha que tudo que ele fala é verdadeiro. Só que quando a pessoa de fato está pautada na verdade, nos estudos e na opinião de especialistas, quem pode vencer esse tipo de conteúdo? Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque são inúmeras mentes pensantes e consideradas pela sociedade que estão dando aquela opinião e fundamentada em estudos e na verdade. Então, contra a verdade, ninguém consegue. A verdade é um prego bem fixado. Então, nós temos que ter os debates no campo das ideias, mas temos que entender também que tem gente que está disposto a até tirar a vida do próximo para vencer para poder as suas motivações, as suas ideias venham a ir à frente. E numa dessa, você perde sua identidade, você acaba perdendo a sua liberdade, que era a coisa mais importante, e você vai passar o resto da sua vida na cadeia, porque você se tornou um cara que às vezes você nem ia ser, mas de tanto você ficar maquinando o mal acaba entrando para dentro de você e controlando seus pensamentos, e você não acaba perdendo o controle da sua própria vida. E aí é onde o mal vai te jogar? Na lama, quando você estiver na desgraça, que você vai tentar buscar ajuda, você está tão fundo que você já não consegue mais achar ninguém para te ajudar. Porque você sempre confiou naquelas pessoas que te davam suporte. Só que na hora do vamos ver, todo mundo corre para o seu lado, cada um quer saber de si, né? Não existe fidelidade em canalhas. Canalhas não são fiéis. Eles são fiéis até o ponto que eles percebem que você ainda tem alguma chance. Depois, o barco é abandonado com você sozinho ali.